Meu nome é Henrique, hoje eu tenho 25 anos, mas eu vou contar a minha história. Eu fui uma pessoa criada na igreja, criada no evangelho. Até eu fazer 17 anos, eu comecei a me afastar quando eu fiz meus 18 anos. Eu falava assim, eu tenho 18 anos, eu quero ser livre, eu quero fazer minhas coisas, eu não quero ficar preso com ninguém não. Só que tem uma coisa, a liberdade, ela tem seu preço a pagar. Ela tem seu preço a pagar. E você tem que estar disposto a pagar por ele. Porque senão você não vai aguentar. E quando você vai curtir sua liberdade sem ter condições de pagar o preço, você sofre. E sua liberdade se torna em prisão em questão de segundo. E foi o que eu fiz. Eu estava na igreja, não arrumava namorada nenhuma, nem que eu quisesse, e não arrumava. E eu falava, quer saber de uma coisa? Eu cansei de ser crente, é toda hora isso daí, não acontece nada. Eu já pedi a Deus, e as pessoas, calma, você é muito novo. Eu falei, novo que coisa nenhuma. É assim, é nessa idade que eu tinha que começar. E realmente eu sentia falta de uma pessoa do meu lado, né? Mas eu só tinha 18 anos, né? E realmente é muito novo. Se a pessoa tá assim, ela simplesmente ela não tá ainda totalmente liberta, né? Ela precisa, né, parar de idolatrar isso. E o que acontecia? Eu falei, quer saber? Eu vou pro mundão. Eu quero é pegar uma garota. E sabe o que eu fiz? Eu fui para uma boate. E no meio dessa boate foi assim, parece que alguma coisa estava me seguindo atrás e começando a rir da minha cara e dizendo, agora eu que controlo a tua vida, você não tem mais direito à escolha. E pode ter certeza que se você decidir pecar, Satanás envia alguma coisa. Ele quis jogar o jogo comigo chamado prostituição, vida promíscua, e foi. Eu fui lá, a mulher mais gata me deu mole. E o que aconteceu? Ela falou, vamos pro meu apartamento, que aqui tem muita gente, aqui tem muita pessoa. Pensa numa pessoa promíscua, que parecia uma entidade diabólica. Assim era ela. Ela foi, me levou para o apartamento dela, e aí a gente fez a nossa brincadeirinha, então não vou dizer o que é para o YouTube não cortar. E o que aconteceu? Ela me deu uma coisa para eu beber, eu bebi. E a gente começou a nossa farra brincando e eu adormeci. Aí o que aconteceu? Eu estava numa banheira de gelo, cheia de gelo, e assim do meu lado um bilhete escrito, liga agora para o hospital, senão você vai morrer. E foi o que eu fiz, eu fiquei assustado, assim, foi um choque na hora. Imagina, numa hora tudo é festa, daqui a pouco você vai... De repente você acorda num lugar que você nem sabe onde você está. Eu liguei para o hospital. E a pessoa lá que atendeu falou, dê meia volta e repare como estão as suas costas. Como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bem. E quando eu olhei minhas costas, tinha um corte de mais ou menos 1,5 m, né? E o que aconteceu? Naquela hora ali, eu chamei os médicos na hora, eu fui pro hospital, fui assim meio cambaleando, né? As pessoas me viram ali, chamaram o hospital na hora, chamaram a ambulância e eu fui. E eu percebi que naquela hora tinham me roubado um rim. Aquela garota era enfermeira e membro de uma gangue. E aí o que aconteceu? Eu passei mais ou menos 4 meses respirando por aparelho. Quando eu estava lá. Respirando por aparelho. O tempo todo. Sem saber. E eu pensando no que eu tinha feito. No que eu tinha... Enquanto eu tinha dado as costas para Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Ele chegou lá, chegaram lá, eu estava sendo tratado, né, cuidado. E aí eu saí da UTI
e fui pro quarto, né? Novamente meu rim foi implantado, né? Eu tinha ali o doador, eu parei de respirar por aparelhos, eu já estava respirando melhor. E o que aconteceu? Eu soube depois, diante de jornais e tal, que essa moça tinha sido presa, tinha acontecido não sei o que lá com ela, alguma coisa do tipo, né? E eu pedi a Deus uma segunda chance. Eu falava: Senhor, não deixa com que nada aconteça comigo não, o Senhor ainda tem um plano para mim, faz eu recuperar a vida, eu voltar a respirar de novo, eu voltar a ter fôlego de vida. E eu pedi assim a Deus. E o que aconteceu? Ele falou: volta, e agora cumpre todos os seus planos, tudo que eu tenho para a sua vida, desse tempo de vida que você tem, que pode ser curto. Vai lá. E foi. Hoje em dia, eu estou aí congregando na igreja, eu lidero uma mocidade, eu sou casado, né? Mas se eu te contasse, eu faria isso de novo, eu não faria. Se eu pudesse fazer, não fazer isso aí, eu não fazia, porque foi triste, foi dolorido, eu cheguei a ficar totalizando 8 meses no hospital lá, respirando 4 em aparelho para depois se recuperar. Foi terrível, uma coisa que, assim, gente, isso é muito perigoso. Nunca se arrependa de estar na mão de Jesus Cristo. Pode estar passando um problema que for, mas nunca se arrependa, porque Satanás vai mandar alguém se você decidir dar as costas para Jesus. Fala pessoal, aqui quem fala é o Carlos Blanco agora. Bem, essa história foi meio pesada. Eu ouvi durante uma pregação do pastor Lucinho, né? Ele contou essa história, mas ele não chegou a contar tudo, então eu trouxe para cá para interpretá-la e ter um desfecho de arrependimento, de superação dessa pessoa. E realmente é assim que acontece. Diz a palavra que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele procura outro lugar, e encontrando a casa vazia, chama 7 piores do que ele. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. E assim foi o meu estado. Meu último estado foi pior do que o primeiro. Estar numa cama de hospital, né? Não o meu, né? Da pessoa da história. E foi assim, porque eu decidi sair da presença de Deus. E quando você sai da presença de Deus, começa a vir sujeira espiritual. Ele traz 7 piores que ele. Um já é terrível, 7, 8 então, acabou. É isso que acontece com quem se desvia. O último estado é pior do que o primeiro. Por quê? A pessoa não cristã, ela ir para a igreja é novidade. Agora a pessoa que foi cristã, ela relaxa, porque não tem mais o compromisso de ir para a igreja, não tem nada, mas ela começa a ficar iludida no primeiro momento. Só que depois a conta chega. E você que está aí de repente pensando: ah, eu tenho 18 anos, eu quero ter liberdade. Pensa bem se você tem responsabilidade primeiro. Primeiro cuide de você. Primeiro tenha responsabilidade, porque senão sua liberdade vai virar prisão. Um exemplo, você que é menina: ah, quero sair aí com vários garotos. Tá bom, mas você vai ter que aguentar a consequência de você engravidar e essa liberdade virar prisão. E você tem que assumir a responsabilidade. Você não está preparada. Você não está preparado agora, né? É a mesma coisa você homem. Ah, eu quero ter amigo, eu quero fazer arruaça aí. Mas você corre o risco de, se for pego com gente errada, você ser preso também. Então pensa bem. Curta a liberdade, mas não confunda com libertinagem, e curta ela com responsabilidade. Eu contei ainda ontem uma história mais ou menos parecida com essa, né? Só que o desfecho foi diferente, né? O desfecho foi similar, né? Mas é assim, quando você decide agradar as costas para Jesus, as trevas vêm entre as 7 piores. E é terrível. Nunca pense em sair da presença de Deus, porque se já com a presença de Deus já é ruim, já é ruim você ter que aguentar
toda a perseguição, imagine 100. 100 é tenebroso, você não aguenta. Você, no primeiro momento, é como eu disse, você vai tentar, você vai pensar que tudo tá bom e na verdade não está. Curta, comentem, compartilhem, envie sua história pro meu canal, pro meu e-mail, tá aqui embaixo, né? Eu vou adorar ler e interpretar a sua história. Se for homem, eu vou interpretar. Se for uma mulher, eu vou lê-la como carta, né? E vai ser assim. Bem, não mandem histórias de cunho pesado, histórias assim que envolvam coisas fortes, né? Porque o meu objetivo aqui é promover entretenimento, sem que haja coisas que possam me comprometer no futuro. Curta, comentem, compartilhem. Se você é novo, se inscreva-se aqui no meu canal. Entre outro mais, é isso aí.